Imagine um mundo em que deuses convivem com mortais, florestas escondem monstros fabulosos e cada fenômeno natural tem uma explicação divina. Na Grécia Antiga, essa era a realidade dos mitos gregos, um vasto conjunto de histórias que explicavam a origem do mundo, dos deuses e da humanidade. Essas lendas, compiladas em poemas como a Teogonia de Hesíodo e os épicos de Homero, misturam poesia e ensinamentos morais. De fato, a mitologia grega exerceu forte influência na cultura ocidental, dos nomes dos planetas do sistema solar aos exemplos em psicologia. Origem do cosmos e dos deuses. No princípio dos tempos, segundo os gregos, havia apenas o vazio primordial, chamado caos. Do caos surgiu Gaia e outros seres divinos primordiais, como Érebo, a escuridão, e Tártaro, o abismo. Sem parceiro, Gaia gerou Urano, o céu, que então a fertilizou. Dessa união cósmica nasceram os primeiros titãs, 6 homens e 6 mulheres poderosos, entre eles Oceano, Crio, Ceus, Hiperião, Jápito e Cronos, e as titãs Temis, Reia, entre outras. Urano, porém, temia esses filhos e os manteve presos no útero de Gaia. O mais jovem titã, Cronos, armado com uma foice dada por Gaia, castrou Urano e libertou seus irmãos. Do sangue de Urano surgiu Afrodite, deusa do amor, nascida da espuma do mar. Em seguida, Cronos tornou-se o rei dos titãs, casado com sua irmã Reia. Por medo de ser destronado por um filho, Cronos devorava cada criança que Reia gerava. Assim nasceram Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidão e, por fim, Zeus, o mais novo dos deuses. Eia conseguiu enganar Cronos, dando-lhe para engolir uma pedra em vez de Zeus. O filho poupado cresceu em segredo e, já adulto, liderou a revolta divina contra seu pai. Cronos e os titãs travaram então a famosa Titanomaquia, Guerra dos Titãs contra Zeus e os Olímpicos. Com a ajuda dos Ciclopes, a quem libertou do Tártaro, Zeus acabou vencendo a batalha. Cronos e os demais titãs foram aprisionados no Tártaro, enquanto Zeus assumiu o poder e estabeleceu o novo panteão de deuses do Olimpo. O universo recém-criado, portanto, tornou-se governado pelos deuses olímpicos, trazendo ordem onde antes havia apenas conflito entre seres primordiais. Deuses do Olimpo e o Monte dos Deuses. Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, era considerado pelos gregos antigos a morada dos deuses do Olimpo. No topo do Monte Olimpo, ponto mais alto da Grécia, estabeleceu-se a corte de Zeus. Ao todo, eram 12 os deuses olímpicos principais, embora esse número possa ter sido consolidação moderna. Além de Zeus, que dominava o céu e os relâmpagos, entre os olímpicos estavam sua irmã, Hera, deusa do casamento e rainha dos deuses, Poseidão, deus dos mares, e Deméter, deusa da agricultura. Também habitavam o Olimpo os filhos de Zeus, Atena, deusa da sabedoria e da guerra justa, Apolo, deus do sol, da música e da profecia, Ártemis, deusa da lua e caça, Ares, deus da guerra, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Hefesto, deus do fogo e da forja, e Hermes, mensageiro dos deuses. Cada um desses deuses tinha personalidade própria e poderes extraordinários, embora muitas vezes refletissem traços humanos como ciúme, orgulho e vingança. Cada deus olímpico protegia aspectos específicos da vida. Os templos imponentes dedicados a esses deuses, como o de Zeus em Olímpia e o de Atena em Atenas, eram centros de grandes cultos pan-helênicos, onde antigos rituais religiosos conectavam homens e deuses. Mesmo possuindo poderes sobrenaturais, os deuses gregos eram tão humanos em emoções que até as rivalidades familiares divinas viraram parte da mitologia. Hera, por exemplo, nutria ciúmes eternos de todas as amantes de Zeus, causando desconfianças e perseguições que explicam provações sofridas por heróis nas histórias. Outro irmão de Zeus, Hades, governava o reino dos mortos, o submundo. Prometeu e Pandora, o castigo divino.
Prometeu moldou os primeiros homens e animais a partir de argila, dando aos homens atributos como a visão e a fala. Mas seu maior feito foi desafiar Zeus. Ele roubou o fogo sagrado dos deuses, fonte de toda tecnologia e conhecimento, e deu-o aos homens para que progredissem. Irado, Zeus puniu Prometeu de maneira cruel, o acorrentou a uma rocha e mandou uma águia devorar seu fígado diariamente, que regenerava à noite, tornando seu sofrimento eterno. Assim, Prometeu se tornou símbolo do rebelde benevolente que traz luz ao homem, porém é torturado por isso. Zeus também teve uma vingança especial contra a própria humanidade. Como compensação pela ousadia de Prometeu, ele enviou Pandora, a primeira mulher criada por Hefesto, segundo ordens divinas. Pandora vinha num enigmático presente, ou caixa, e era advertida a nunca abri-lo. Movida pela curiosidade, um traço feminino inevitável nos mitos gregos, Pandora acabou abrindo o jarro. Dele escaparam todos os males e doenças, ciúme, inveja, ganância, peste, que até hoje afligem a humanidade. Esses mitos de Prometeu e Pandora explicavam, de forma poética, por que os homens desfrutavam da luz e do conhecimento, mas também sofriam privações e desgraças. Heróis lendários, Odisseu, Teseu e Hércules. Além dos deuses, os gregos contavam histórias de heróis semidivinos cujas aventuras demonstravam virtude e astúcia humana. Na transição do mundo dos deuses para o mundo dos homens, destaca-se Odisseu, Ulisses, rei de Ítaca, um dos personagens centrais da Ilíada e principal da Odisseia de Homero. Ele foi um dos líderes gregos na Guerra de Troia e tornou-se famoso por sua inteligência e capacidade de enfrentar monstros e deuses. Após a vitória grega em Troia, Odisseu passou 10 anos enfrentando perigos em seu retorno à casa, da cegueira do ciclope Polifemo até o aprisionamento pela ninfa Calipso, antes de reencontrar sua fiel esposa Penélope. Sua história mostra como a persistência e a esperteza humana podem sobrepujar até as adversidades enviadas pelos deuses. Mosaico romano que representa Ulisses, amarrado ao mastro do navio para resistir ao canto das sereias, demonstrando a astúcia do herói ao enfrentar provações sobrenaturais. Outro herói célebre é Teseu, príncipe ateniense conhecido por livrar sua cidade da monstruosidade de Creta. Minos, rei de Creta, obrigava Atenas a enviar 7 rapazes e 7 moças para serem sacrificados ao Minotauro, criatura metade homem, metade touro, aprisionado num labirinto projetado pelo arquiteto Dédalo. Teseu voluntariou-se numa dessas caravanas, entrou no labirinto e, com a ajuda do novelo de lã dado pela princesa Ariadne, encontrou seu caminho de volta e matou o Minotauro com um golpe certeiro na cabeça. Este feito libertou Atenas do tributo mortal e simboliza a vitória da inteligência humana, o fio da meada, sobre a barbárie. O herói Hércules, famoso por sua força prodigiosa, seus 12 trabalhos o tornaram lenda, entre eles matar o leão de Nemeia e a serpente Hidra. Talvez o mais famoso de todos os heróis gregos seja Hércules, filho de Zeus com a mortal Alquimena, conhecido por força física incomum. Induzido à loucura por Hera, ele chegou a matar sua própria família sem se dar conta. Para expiar esse crime terrível, consultou o oráculo de Delfos e recebeu a penitência de servir 12 anos ao rei Euristeu, que lhe incumbiu 12 tarefas aparentemente impossíveis. Assim, Hércules enfrentou monstros como o invulnerável leão de Nemeia e a serpente multicéfala Hidra de Lerna, capturou animais exóticos e objetos mágicos como o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas. Cada labuta tornou-se célebre, demonstrando sua coragem e resistência. No fim, o esforço de Hércules eternizou seu nome. Após tantas aventuras e ter alcançado a imortalidade, ele foi recebido entre os deuses no Olimpo, reconciliando-se até com Hera e casando-se com Hebe.
a deusa da juventude, o legado dos mitos gregos. Mesmo séculos após sua origem, os mitos gregos continuam vivos no imaginário coletivo. Eles foram ensinados por poetas e dramaturgos como Ésquilo e Sófocles, recontando tragédias de ética e destino. Celebrados em festivais como os Jogos Olímpicos em honra a Zeus e remanescentes na linguagem cotidiana. Muitas expressões populares e conceitos psicológicos como complexo de Édipo derivam dessas lendas. Além disso, os gregos atribuíram nomes mitológicos aos planetas Mercúrio, Vênus, Marte e fenômenos naturais para aproximar o céu da compreensão humana. De modo geral, a mitologia grega é um compêndio de histórias ricas em simbolismo sobre a condição humana. Ela educa sobre virtudes, coragem, astúcia, piedade e vícios, ambição desenfreada, vingança, sempre ambientada num universo em que o divino e o humano se entrelaçam. Como observa o estudioso Walter Burkert, os deuses da Grécia são pessoas e não abstrações. Essa característica torna as narrativas próximas de nós até hoje. Os deuses podem ser imortais, mas agem por razões compreensíveis: amor, ódio, orgulho. Em resumo, os mitos gregos descrevem as raízes das coisas, da criação do mundo às origens das estações, como no mito de Perséfone e Deméter, e acompanhavam o homem antigo em cada passo da vida.